Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num tema extremamente importante e que, infelizmente, afeta muitos estudantes. A dificuldade paralisante de começar a estudar, muitas vezes ligada a um quadro de desânimo profundo, até mesmo depressão. Se você já se sentiu completamente sobrecarregado, com uma pilha de livros à sua frente, e a simples ideia de começar parece uma tarefa impossível, saiba que você não está sozinho. A sensação de que estudar é impossível, aquela inércia total, não é preguiça ou falta de vontade. A depressão é um estado neurobiológico real, que altera a química do seu cérebro e literalmente drena sua energia e motivação. É como tentar correr uma maratona com o tanque de combustível vazio. Mas a boa notícia, e o foco do nosso vídeo de hoje, é que a neurociência nos oferece ferramentas poderosas para começar a religar esses circuitos cerebrais, dando um passo de cada vez. Vamos explorar 4 chaves da neurociência, estratégias práticas que você pode aplicar hoje mesmo para vencer essa inércia e retomar o controle dos seus estudos e da sua vida. A primeira chave é o conceito de micrometas, ou como eu gosto de chamar, construir domínio. Quando estamos nesse estado de paralisia, nosso cérebro tende a olhar para o todo, para o edital inteiro, para as centenas de páginas que precisamos ler, e isso é esmagador. O sistema de ameaça do nosso cérebro, a amígdala, entra em alerta máximo e nos congela. A estratégia aqui é enganar o cérebro, tornando a tarefa tão absurdamente pequena que seja impossível falhar. Esqueça zerar a matéria hoje. Sua missão agora é escolher uma única tarefa que leve no máximo 2 minutos para ser concluída. Pode ser ler um parágrafo, apenas um. Abrir o caderno e escrever a data e o título da matéria. Assistir aos primeiros 2 minutos de uma videoaula. A mágica acontece quando você conclui essa microtarefa. Seu cérebro registra uma vitória, por menor que seja. Essa conclusão libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa. É essa dopamina que funciona como o combustível para a próxima ação. Ao riscar ler uma página de um post-it, você não está apenas completando uma tarefa. Você está ativamente mudando sua neuroquímica. Você está provando para o seu cérebro que o movimento é possível. Essa sensação de domínio, de eu conseguir fazer isso, cria um ciclo de feedback positivo. Uma pequena vitória leva a outra. E gradualmente, o que parecia uma montanha intransponível se torna uma série de pequenos degraus que você pode subir. A segunda chave é fundamental. Pare a ruminação. Sabe aquela voz na sua cabeça, aquele loop infinito de pensamentos negativos como eu vou reprovar, eu não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir aprender isso? Isso é ruminação. Do ponto de vista neurológico, esses pensamentos repetitivos hiperativam o seu sistema de estresse, mantendo seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, constantemente elevados. Isso não só sabota sua capacidade de concentração, como também reforça a sensação de desesperança. O segredo para quebrar esse ciclo é mudar o foco de forma física e sensorial. Quando você perceber que está preso nesse loop mental, não tente lutar contra o pensamento. Em vez disso, levante-se, mude de cômodo, vá até a cozinha e beba um copo de água, sentindo a temperatura da água, o copo na sua mão. Uma técnica muito eficaz da terapia cognitivo-comportamental é a de ancoragem no presente. Pare o que está fazendo e descreva, em voz alta ou mentalmente, 3 objetos ao seu redor com o máximo de detalhes possível. Estou vendo uma caneta azul, com a tampa de plástico transparente e um clipe de metal. Essa ação força seu cérebro a sair do modo de piloto automático, do ciclo de ruminação e a se engajar com o ambiente presente através dos seus sentidos. Você está
literalmente mudando o canal do seu cérebro, interrompendo o padrão de estresse e criando um espaço mental para poder escolher sua próxima ação com mais clareza, em vez de ser refém da ansiedade. Nossa terceira chave é um dos princípios mais poderosos da psicologia e da neurociência: a ativação comportamental. A maioria de nós opera sob a falsa premissa de que precisamos sentir vontade para depois agir. Esperamos a motivação chegar como um raio de inspiração divina para então começar a estudar. Mas quando estamos lidando com inércia ou depressão, esse dia pode nunca chegar. A neurociência mostra que o processo, na verdade, é o inverso. A ação gera a vontade. O movimento é o que cura a inércia. A motivação não é a causa da ação, é o resultado dela. Portanto, a estratégia é se comprometer com um período de ação ridiculamente curto, mesmo sem vontade nenhuma. Comprometa-se com apenas 5 minutos. Coloque um cronômetro e diga a si mesmo: eu só preciso fazer isso por 5 minutos. Depois, se eu quiser, posso parar. O que acontece frequentemente é que, uma vez que você supera a resistência inicial e a tarefa em si começa a gerar seu próprio momento. Para turbinar esse efeito, insira uma pequena recompensa, logo após os 5 minutos. Pode ser ouvir uma música que você gosta, tomar um café gostoso ou assistir a um vídeo curto e divertido. Essa recompensa fortalece a associação neural entre a ação de estudar e o prazer, tornando mais fácil começar da próxima vez. Lembre-se, calçar o tênis é o que te dá vontade de correr. Abrir o livro é o que te dá vontade de ler. A ação vem primeiro. A quarta e última chave é uma ferramenta essencial da terapia cognitivo-comportamental. Questione a lógica das suas emoções. Quando estamos desanimados ou deprimidos, nosso cérebro se torna um mestre em criar distorções cognitivas. São pensamentos que parecem verdades absolutas, mas que na realidade são interpretações enviesadas e negativas da realidade. Pensamentos como "eu sou burro" ou "eu nunca vou aprender essa matéria" não são a realidade. A chave aqui é aprender a ser um detetive dos seus próprios pensamentos. Em vez de aceitar passivamente esses sentimentos como fatos, desafios, quando o pensamento "eu nunca vou aprender isso" surgir, pergunte a si mesmo: que prova real e concreta eu tenho de que isso é 100% verdade? Já houve alguma vez em que achei que não aprenderia algo e acabei aprendendo? Existe outra forma de olhar para isso? Talvez a verdade não seja "eu sou burro", mas sim essa matéria é objetivamente difícil e exige mais tempo e estratégias diferentes. Essa mudança de perspectiva de um julgamento sobre seu caráter para uma avaliação da tarefa é libertadora. Você está separando sua identidade do seu desempenho. Anote esses pensamentos e suas contra-argumentações. Esse exercício te treina a não acreditar em tudo o que você sente, especialmente quando está triste, e a desenvolver uma voz interna mais compassiva e realista, que é crucial para a resiliência acadêmica e emocional. É muito importante ressaltar que essas técnicas que compartilhamos são ferramentas poderosas para o dia a dia, para te ajudar a dar os primeiros passos e a construir um momentum positivo. Elas podem fazer uma diferença enorme. No entanto, se os sintomas de desânimo profundo, falta de energia, tristeza e perda de interesse persistirem, se eles estiverem impactando significativamente sua vida, é absolutamente fundamental procurar ajuda profissional. Falar com um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem e autocuidado. Assim como você iria a um médico por uma perna quebrada, você deve procurar um profissional de saúde mental para cuidar do seu cérebro. Você não precisa e não deve carregar esse peso sozinho. Existem tratamentos eficazes
e pessoas qualificadas prontas para te ajudar a navegar por esse período difícil. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas dicas, compartilhe este vídeo. Vamos criar uma comunidade de apoio e quebrar o estigma em torno da saúde mental. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e lembre-se, seja gentil com você mesmo. Até a próxima!